última vez em que vi esperança foi na mesma esquina em que eu me perdi. Havia uma lacrimogênica ilusão, palavras de ordem sob a calça ali. O estado de graça de tantas contradições, nas barbas de Marx ou Krishnamurti, no livro sagrado de todas as pichações. A voz de John Lennon na canção de Vladimir. Maio 68, meia vida, meio torta, meio natureza morta. Pode ser meia liberdade, nosso sonho que se solta, mas não volta, na meia volta vou ver. Maio 68, meia vida, meio torta, meio natureza morta. Pode ser meia liberdade, nosso sonho que se solta, mas não volta, na meia volta vou ver. Havia vestígios de hippies e cumbandis, os punhos cerrados violando o ar. Tropicaetanos excelsos, travassos giz, em cada cabeça um. Vamos lá, vamos iniciar já. Vamos lá. Pessoal, boa noite a todos que nos assistem pela nossa página no Facebook do Grupo de Estudos Jurídicos da cidade de Jundiaí, região, com transmissão também, alternativamente pelo Instagram. Eu sou Alex Cavalcante e estamos aqui para iniciarmos mais um evento com o tema Discriminação Laboral na Pandemia. Primeiramente, gostaríamos de fazer os nossos agradecimentos àqueles que nos proporcionaram a realização dessa live, ambiente telepresencial, e estarão contribuindo para o conhecimento na esfera trabalhista, pois sem o esforço dos mesmos não seria possível a sua concretização. Primeiramente, agradecer ao Dr. Roberto Carlos Peroni, Dr. Michael Moreno, Dr. Diego Araújo, Dr. Alex Abate, Dr. Marcos Casoni e, principalmente, aos nossos colegas presentes aqui neste ambiente virtual e que farão o à parte ao nosso palestrante, doutora Sheila Bardi, nossa exímia colaboradora aí, a pessoa que nos colocou em contato com o doutor Firmino, e a doutora Marta Bezerra, nossa representante aí da região de Cajamar, nossa ilustre causídica, lá na cidade de Cajamar. Aos nossos apoiadores, né, aos Sim Comerciários, a Royal Business e a Casone Condomínios. E finalizando, já para adentrarmos no âmbito do tema, nossos agradecimentos ao público que direcionamos esse fórum, advogados, advogadas, estudantes de direito, operadores do direito, servidores do judiciário e o público de modo geral. Bem, o nosso protagonista da palestra é o nosso ilustre doutor Firmino Alves de Lima, juiz do trabalho titular da primeira vara do trabalho da comarca de Piracicaba, aqui do estado de São Paulo.
O doutor Firmino é mestre e doutor em Direito do Trabalho pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Foi presidente da Amatra no biênio 2005-2007, autor de 2 livros individuais, dentre os quais alusivos ao nosso tema. O primeiro deles, Teoria da Discriminação nas Relações de Trabalho e Mecanismos Antidiscriminatórios nas Relações de Trabalho. E é coautor em mais de 16 livros coletivos sobre diversos temas relacionados ao direito do trabalho, tendo publicado diversos artigos do Brasil e exterior. Foi colaborador da Organização Internacional do Trabalho para a implantação da política de combate ao trabalho infantil no estado da Bahia. Foi auxiliar da vice-presidência judicial e da presidência do TRT da nossa 15ª região e, por fim, conselheiro da Escola Judicial por 4 biênios. O professor Firmino, de início, obrigado por ter aceito o nosso convite, nos honra muito a vossa presença nesse evento. E, antes de passar a palavra ao nobre mestre, queria mencionar algumas palavras de um recente artigo publicado pelo professor, com a leitura uma literatura um tanto quanto parnasiana, né? Intitulado Quando as Coisas São um Pouco Mais Complicadas do que Parecem. Nesse referido artigo, o nobre professor afirma assim, abre aspas, os meus olhos são as melhores testemunhas que posso confiar. Assim também, professor, é aplicável a busca da verdade real na discriminação laboral durante a pandemia? Com a palavra aí, o nobre mestre aí. Boa noite a todas e a todos, boa noite ao doutor Alex, à doutora Sheila, aos demais participantes aqui do nosso evento. Eu fico muito contente, agradeço muito o convite feito pelo Grupo de Estudos Jurídicos, e aqui com muito prazer tentar trazer algumas considerações, né? Exatamente, esse artigo aí é um artigo interessante que nós escrevemos por ocasião dos 30 anos do Tribunal Regional do Trabalho, e exatamente para contar uma história que eu tive uma inspeção judicial que eu fiz e que, curiosamente, eu quase acabei sendo, comitiva, perseguidos por uma mãe bovina um pouco furiosa, que tinha desmamado o bezerro, uma série de situações, está aí à disposição de todos na revista do Tribunal. Já entrando assim no que eu pretendo falar, inicialmente eu quero colocar como eu planejei essa exposição para que nós consigamos otimizar melhor, né? Eu vou falar um pouco da teoria da proibição da discriminação nas relações de trabalho, porque nós temos que entender essa questão para aprofundarmos sobre os problemas que nós vamos enfrentar aí já com a Covid, a situação particular da Covid e depois, no final, algumas sugestões trazidas tanto pela OIT quanto pela União Europeia, também pela Agência Norte-Americana de Proteção contra a Discriminação, a Equal Employment Opportunity Commission, que é um grande centro para aqueles que se interessam pela pesquisa da discriminação, um grande centro de produção de normas e de orientações, especialmente de coisa. No primeiro lugar, nós temos que lembrar, né, e esse é um ponto importante, que os tempos que nós estamos vivendo hoje é um tempo, algo que jamais aconteceu na humanidade, exatamente na modernidade, e que proporciona uma situação praticamente catastrófica, na medida em que temos a paralisação de toda, né, ou parte da atividade econômica, e que, por conta disso, tanto para a proteção de empregos, também como para a proteção de atividades empresariais, né, se fala algumas vezes num direito emergencial ao trabalho. E esse direito emergencial, muitas vezes, fala assim, com a quebra, né, de alguns moldes típicos, né, do direito do trabalho, alguns princípios, né,
e que, infelizmente, é adotado um modelo disruptivo com menor proteção na tentativa de tanto proporcionar a manutenção de empregos, como também de condições de empregabilidade, né? E muitas vezes com transferência de atribuições para os particulares, enfim, uma série de medidas que nós estamos vivendo, né, e que temos atenuado a força protetiva do direito do trabalho. Isso é algo real, já temos uma perspectiva, já que por vários anos nós tenhamos seguido esse caminho de desmonte do direito do trabalho, assim, da sua principal estrutura, mas em épocas de crise é onde nós temos a pior acentuação, né, de práticas discriminatórias. Esse é um ponto histórico, na realidade, nós não temos como fugir disso. Pois bem, mas ainda que nós pensemos que devamos tomar, né, as medidas para proteção da empregabilidade, nós temos que ter em mente, quando nós estamos falando de discriminação e quando falamos de direitos fundamentais, alguns direitos eles não têm como ser quebrados, mesmo em épocas de... E aqui eu cito uma decisão da Suprema Corte do Estado de Israel, de 26 de abril agora desse ano, já tratando questão que era uma discussão se poderiam usar um sistema de defesa, que Israel tem, né, razões, não precisa entrar o caso, e que tem para localização de pessoas que fossem para usar para localizar pessoas que tivessem contaminadas, alguma coisa assim, por uma perna. E a Suprema Corte, questionada sobre essa questão, ela disse o seguinte: devemos tomar todas as precauções para garantir que os desenvolvimentos extraordinários com os quais estamos lidando atualmente não nos levam a uma ladeira escorregadia, na qual ferramentas extraordinárias e prejudiciais são usadas sem justificativa. Né? O que nós podemos extrair dessa decisão é o seguinte: nós podemos tomar algumas medidas, mas há um bloco de constitucionalidade de direitos fundamentais que não pode ser violado sob pretexto algum, né? E exatamente esse é um ponto importante, porque nós estamos tratando da proteção da discriminação, um dos aspectos mais importantes de todo o direito do trabalho. Tanto que, né, a igualdade de oportunidades, de acesso, enfim, a proibição da discriminação é parte de um dos fundamentos da Carta de Filadélfia de 1944, que fundou, né, que veio trazer uma nova visão, né, como meio de obtenção da paz mundial através da defesa do trabalho, né? Pois bem, passando esse aspecto, falando em discriminação no trabalho, é uma situação extremamente, infelizmente, comum. Nós achamos que no Brasil isso não existe, ou que é mitigado, ou pelo menos que não exista como existem os países anglófonos, né, que infelizmente foram os maiores precursores desse tipo de prática, mas a realidade nos conta. A mulher afrodescendente ganha, em média, 1/3 da remuneração do homem branco. Isso é um fato constatado. Então, dizer que não há, né, esse viés nem de discriminação, né, por etnia, muito menos discriminação por gênero, né, os dados aí provam. Como definição de discriminação, eu prefiro adotar até aquela que eu defendi em tese, né, que eu falo que discriminação é um tratamento diferenciado, menos favorável, que o dispensar a outra pessoa ou um grupo, em decorrência de uma relação de trabalho, né, praticado por qualquer pessoa ou resultante de uma situação de afinidade pessoal de qualquer natureza. Esse é um ponto muito importante, nós vamos ver adiante. Antes da sua celebração da relação, durante o seu transcurso e depois do seu término, por qualquer motivo que não possa ser justificado mediante os critérios de proporcionalidade e que tenha por objeto ou resultado prejudicar ou anular o reconhecimento, gozo
o exercício dos direitos laborais ou os direitos humanos e liberdades fundamentais de qualquer natureza, em qualquer campo e em aspecto da vida laboral privada e pública. Né? Vemos que é um conceito amplo e não posso falar que seja um conceito definitivo, seria muita presunção da minha parte, mas é o que eu tento abarcar melhor todas as situações, porque o campo discriminatório é muito fértil. Né? Para vocês terem uma ideia do que daria para nós aqui falarmos sobre discriminação no trabalho, nós teríamos condições de fazer um curso de ano inteiro, né? Como, por exemplo, muitos livros, especialmente nos Estados Unidos, você tem livros de 1.500, 2.000 páginas tratando do assunto, né? Só trazendo casos. Então, vocês veem como a matéria é extensa e complexa. No Brasil, infelizmente, nós não temos um trato muito adequado para essa situação. Em termos de norma legal, nós temos a Lei 9029 de 95, mas que não prevê nenhum conceito. E que acabamos usando como conceito mais prático aquela definição da Convenção 111 da OIT, que, dadas as suas condições, tal, mas tratamos de uma convenção, né, elaborada em 1958, ou seja, mais de 60 anos atrás. Né? E o direito discriminatório é muito dinâmico. Ele vai pedindo mudanças a cada tempo, porque os fenômenos discriminatórios são muito dinâmicos. Né? Nós temos outros conceitos utilizados no direito brasileiro, da Convenção 98 para questões sindicais, o do 373A da CLT para discriminação, né, contra a mulher, né? Também convenções internacionais da ONU contra a discriminação racial, de 65, discriminação contra mulheres, de 1979, e uma das mais atuais, que é a da Convenção da ONU de Discriminação de Deficientes, que foi adotada pelo Brasil como norma constitucional, passando pelo rigor do parágrafo 3º do artigo 5º, com a alteração dada pela Emenda Constitucional 45. Então, é uma convenção que vigora material formalmente dentro do direito brasileiro como norma constitucional. Não podemos deixar também de aplicar, muitas vezes, por falta dessa legislação mais apropriada, os conceitos de internacionais. Nós temos aí uma matéria vastíssima de estudo, né, especialmente na Europa, tá? E também nos países anglófonos, onde está baseado mais no common. Na Europa, nós temos normas mesmo positivadas, as diretivas 2000/43, 2000/78 e 2002/73 da União Europeia, a própria Lei 7.200 de 2007/2009 de Portugal, né? Todas de aplicação autorizada pelo artigo 8º. A proteção contra a discriminação, ela tem uma importância destacada no direito do trabalho, porque no sentido que ela é auxiliar da implementação e da efetivação de todas as normas laborais. Tá? Ele tem um efeito reflexivo muito grande, então passa a ser um princípio destacado entre os princípios laborais, né, que atinge todas as normas. Essa proibição atinge qualquer situação, né? E essa proibição vem o quê? Com uma naturalidade, uma obrigação por parte do empregador ou daquele tomador de trabalho, né? Seja numa relação de emprego ou uma relação de trabalho, né? A obrigação de tratamento igualitário como presunção de medida justa, portanto, um princípio do direito laboral. A discriminação ela é tão complexa que ela pode ocorrer em diversos momentos de uma relação contratual. Ela pode ocorrer antes da formação do contrato, e isso é, infelizmente, muito comum, sabe? Na escolha, na seleção de candidatos, e esse talvez um dos critérios mais complexos. Infelizmente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se inclinado em colocar que essas questões seriam competência da justiça comum, que, a meu ver, com todo respeito àquela corte, mas me parece que, tratando de uma relação de trabalho, ela ainda não se perfeite, mas ninguém foi lá para conversar, para jogar baralho, para jogar qualquer coisa. As pessoas foram para tratar de uma relação. Então, esse é um problema pré-contratual do trabalho
me parece que a competência deveria ser nossa. Deixado aqui o meu desabafo nessa questão, mas também temos o problema da discriminação durante o desenvolvimento da relação, como muitas situações de impedimento de ascensão profissional, prejuízo de vantagens comuns, ou, pior de tudo, a dispensa discriminatória, que, infelizmente, é muito comum. E nosso direito não está preparado para atacá-la, exatamente por quê? Porque nós insistimos em não regular o inciso 1º do artigo 7º da Constituição. Essa omissão legislativa custa muito caro à população trabalhadora brasileira inteira. E também podemos ter situações de discriminação quando já terminada a relação. Isso especialmente na veiculação de informações negativas. Aquela situação que o pessoal costuma chamar a famosa fritada. A pessoa vai tomar referência de alguém e faz um mau comentário baseado em algum motivo. Essas fases pré- e pós-contratuais são as mais difíceis de ser demonstradas em juízo, e nós temos, por essência, dentro do direito antidiscriminatório, uma dificuldade de obtenção de provas. A discriminação ela vai atuar em detrimento de direitos trabalhistas fundamentais de caráter geral, direitos trabalhistas específicos ou inespecíficos, como direitos fundamentais à religião. Quando se proíbe a contratação de um trabalhador, assim, veta a contratação de um trabalhador porque a empresa quer que ele trabalhe ao sábado e ele, por motivo religioso, não pode trabalhar ao sábado, ele está tendo um prejuízo na sua opção religiosa, sabe? E isso tem que ser justificado, porque, caso contrário, poderá ser considerado uma prática discriminatória por motivo religioso. A discriminação ela traz noção de prejuízo, de vantagem, de benefícios, não somente contra a pessoa que está, a pessoa do trabalhador, mas também dos seus familiares, ou por reflexo de seus familiares, trabalhador. E aqui nós vamos entrar num ponto muito delicado, que é o caso, por exemplo, de uma pessoa que tenha algum contágio de Covid, alguma coisa, na família, e que possa correr o risco de sofrer algum prejuízo de trabalho. As repercussões da discriminação são graves, e compromete, exatamente esse é o ponto-chave, ela compromete a plenitude da condição humana como detentor de direitos. Quando uma pessoa é discriminada, ela é tratada como cidadão de segunda classe. Esse é o ponto importante, fundamental da noção, que quando ela é discriminada sem um motivo justificável, ela está sendo tratada como uma pessoa de qualidade inferior às demais. E eu acho que isso é absolutamente inaceitável, pelo menos ao que me parece, já de 60 e poucos anos de vigência, 70 e poucos anos de vigência da Declaração Universal, e aí nós vamos falar que tenhamos seres humanos superiores aos outros. Eu acho que esse tempo já acabou faz tempo, Então, mas exatamente nessa situação de pandemia também nós temos que pensar as situações daquela pessoa que tem a doença ou que possa parecer ter a doença ou que tem alguma coisa próxima disso, como também aquela pessoa que, por questão reflexa, pode ter sofrido o efeito da pandemia. Como algo que tem acontecido, nós temos visto com elevada quantidade, a questão de transtornos mentais, seja pelo trabalho em home office, seja pela própria situação da pandemia em si, que, de um modo geral, todo mundo se sente um pouco deprimido, às vezes nervoso e desesperado. Acho que nós temos uma vontade de querer sair, fazer alguma coisa. Caminhando para essa parte no final, sobre a questão da teoria, o importante aqui é que nós temos que trabalhar a questão do motivo da prática discriminatória. Diferentemente de outros ramos do direito, a motivação no direito do trabalho ela é fundamental para que possa ser considerada uma discriminação efetiva ou um trato diferenciado permitido. Em primeiro lugar, nós podemos falar que não há limite para motivo, ou os motivos são só aqueles previstos na Constituição.
A nossa Constituição é clara, qualquer forma de discriminação. Mas, ainda que não tivesse, é um princípio internacional que toda exemplificação de motivo de discriminação é apenas exemplificativa e não taxativa. Tá? Nós temos que adotar um conceito amplo e, muitas vezes, algumas situações de motivação podem parecer bizarras, sabe? Mas a pessoa pode sofrer discriminação, por exemplo, por torcer para um time de futebol. E pode ser uma situação discriminatória. A pessoa pode ser dispensada, sei lá, né? Ainda mais quem for torcedor do meu time, então, né, está passando uma seca danada, né? Enfim, uma coisa difícil, né? Daqui a pouco a gente perde a cabeça aqui de tanta zoação que tem que ouvir por WhatsApp. Né? Pior de todos, eu ouvi assim, você nunca comemorou título pelo WhatsApp, aí dói muito. Né? Mas, bem, então, motivos, nós temos os principais motivos de discriminação no Brasil. Nós não temos previsão normativa. A pessoa ser reclamante de processo trabalhista, soro positivo, questão de orientação sexual, obesidade e aparência, acidentada do trabalho, sofre muita discriminação. Né? Então, nós não temos a preocupação no nosso ordenamento de falar qualquer motivo é motivo. Mas nós temos no direito do trabalho uma situação muito específica, que é o seguinte: alguns tratamentos diferenciados podem ser permitidos em face da necessidade ou da atividade do empregador ou do contratante. É a chamada business necessity, previsto no parágrafo do artigo 1º da Convenção de Londres, introduzida pela delegação britânica, com certa razão, porque né, a atividade empresarial ela vai buscar maior liberdade de contratação, mas vai enfrentar a proibição da discriminação. Só que tem que ter um relacionamento entre o motivo do traço diferenciado e a necessidade da medida diferenciadora, que é um componente essencial para se analisar se há proporcionalidade entre essa situação. Né? Isso é fundamental para a identificação de situações muito complicadas, especialmente, por exemplo, né, em relações de trabalho e quando envolve alguns critérios. Né? Então, quando nós temos esse conflito em que se alega, olha, a necessidade de trabalho pede tal demanda, e eu não posso contratar uma pessoa, eu não posso promover uma pessoa, ou eu tenho que dispensar uma pessoa por determinado motivo, nós temos que pensar que não somente hoje, por conta da pandemia, não só pela necessidade do negócio, mas muitas vezes na proteção da própria pessoa. Né? A pessoa que tenha, por exemplo, uma predisposição maior, né? E nós temos que evitar muito essa expressão grupo de risco, porque isso aí é uma situação absolutamente discriminatória, que já trazemos esse ranço lá quando enfrentamos as questões dos soropositivos, né? E isso traz uma qualificação, um estigma contra a população. Então, nós temos que ter esse pensamento para o quê? O que encaixa na proporcionalidade, como é justificado. Quer dizer, nem todo tratamento diferenciado é automaticamente considerado discriminatório. Né? Mas exigências do trabalho, do emprego, podem ser feitas, né? E que, por conta disso, eu tenha que discriminar um determinado grupo. Né? Esse critério de proporcionalidade cita aquele critério do Paulo Bonavides, né? Que é a pertinência ou a aptidão ou adequação da medida, a necessidade da medida e o juízo de proporcionalidade em sentido estrito, ou seja, quais os valores que estão sendo ponderados para a discussão, né? O que é mais importante. Né? E como valor agora, nós estamos tratando um valor muito importante, que é o valor da vida, o valor da saúde e da vida humana. Por conta dessa situação, nós temos algumas peculiaridades que uma relação de trabalho pode pedir, e exatamente nos Estados Unidos eles chamam, tem uma definição legal para isso, né, que chamam bona fide occupational qualification, para se traduzir de modo lato, né, uma qualificação ocupacional de boa fé, né,
que não será ilegal a prática de contratar, né, empregados por motivos proibidos em certas situações, onde qualificação, seja religião, sexo, origem nacional, como aqui da lei, é uma qualificação vocacional de boa-fé, necessária para a operação normal de determinado negócio ou empreendimento. Vocês vejam que a situação não é simples, porque eu posso até promover uma discriminação, mas eu tenho que ter uma justificativa, e essa justificativa tem que passar pela adequação, pela necessidade e pelo valor em sentido no balanço de valores, né, entre as coisas. Nós temos muitas situações complexas, né? Vamos pensar, por exemplo, se nós colocarmos mulheres em idade, né, fértil, em período fértil, colocando sujeito à exposição de vapor de chumbo ou radioatividade, né? Então, se proibir o trabalho de mulher nessa atividade, nessa faixa, né, pode ser entendido como algo justificável, porque a ingestão desses produtos ele pode provocar danos à prole, né? Ou mesmo, por exemplo, um restaurante asiático que quer contratar somente pessoas de fisionomia asiática para dar mais autenticidade ao trabalho. Tá? Isso são casos já decididos nos Estados Unidos que falam ponto importante sobre essa questão, né? Importante lembrar também que, quando fala em discriminação, também não vamos falar só aquela que foi assim praticada com dolo, mas aquela uma situação muitas vezes feita de boa-fé, mas que traz um impacto adverso. Isso foi um reconhecimento desde 1971 nos Estados Unidos, e isso trouxe uma fundamentação naquelas diretivas europeias que eu falei, né? Que a proibição da discriminação não vai, né, a proteção não vai só na proibição, nós temos que criar meios para que não tenhamos resultados negativos, né? Como promovendo igualdades e exatamente de oportunidades, né, preservando a dignidade, porém preservando a diversidade dos seres humanos. Nessa situação agora, entrando agora mais na questão da pandemia, a mulher está sendo o principal epicentro de motivos discriminatórios, porque ela tem a maior dificuldade na organização da sua vida. Ela está sujeita, muitas vezes, o trabalho da mulher é sujeito a áreas de maior exposição a risco, né? E também, muitas vezes, trabalham em empregos menos qualificados ou de menor renda, né? E exatamente nessa situação, né, que eles sofrem com problema de fechamento de escolas, tem que administrar a vida profissional, pessoal, né? Então, às vezes falava em dupla jornada, agora se fala em tripla jornada, né? E exatamente nos contratos precarizantes ainda vem um maior impacto, né? E nós temos que estar muito atentos à situação, porque essa é a chamada discriminação interseccional. No caso da Covid, especialmente, nós temos que relembrar o quê? Uma situação que já foi enfrentada pela humanidade, né? Assim como vem sendo, na verdade, ela vem sendo, né? Mas com menor intensidade da Covid, que é a questão do vírus HIV, né? E a OIT, por exemplo, ela já tem uma norma específica, que é a Recomendação 200, e que ela traz algumas lições especiais sobre a questão do vírus HIV, né? E ela fala assim, eu vou passar para vocês, eu acho que o ponto aqui já para a gente concluir. Fala, primeiro, ninguém pode ser uma espécie de julgador, né? Não vamos nos valer de informações imprecisas, especialmente vindas de lentes moralistas ou de caráteres étnicos, por exemplo. Falar que é doença estrangeira e as pessoas, né, principalmente os chineses, asiáticos, eu estava falando da doença de chinês, e começa já uma agressão contra essa população que é grande no Brasil, algo totalmente inexplicável, né? E muito aumentado porque a natureza do ser humano
Em muitas situações, ele vai buscar alguma rejeição com as pessoas doentes, com as pessoas que não têm assim sua complexão física ou mental perfeita, né? Basta dizer, por exemplo, que em 1933 nós tínhamos a lei da eugenia na Alemanha, que proibia a reprodução, né? A castração de pessoas que não tinham a sua perfeição física ou mental para que não se reproduzissem, né, na possível obtenção da raça pura. Como pessoas doentes e outras coisas sempre foram vítimas de discriminação. Esse é um ponto importante. Nós não temos que, né, cuidar com o estigma da situação. Nós temos até uma súmula do TST para isso, que é a súmula 443. Exatamente aquela doença que é estigmatizante, que pode trazer conceito de preocupação de ambiente. Qualquer medida contrária ao trabalhador faz presumir que houve situação discriminatória. Em segundo lugar, nós devemos evitar o uso de linguagem estigmatizante, né? Evitar de associar a determinados grupos a situação de discriminação, né? Então, a expressão vai falar assim, as pessoas de grupo de risco. Não, são pessoas que têm potencialidade destrutiva maior de sofrerem o caso da Covid. Mas usar essa expressão, né, ela foi porque ela foi associada, no caso da HIV, né, nos Estados Unidos mesmo, como a chamada peste gay. Absolutamente inaceitável, meu ver, esse tipo de coisa, né? Nós temos que também desenvolver uma base de respostas ao problema, né, através da prevalência dos direitos humanos. Isso aqui é muito importante, lembrar o decreto 9571 de 2018, que é um decreto que fixa, né, normas de condução, né, devida de empresas. Então, ela tem um caráter cogente, né, e que cabe às empresas respeito aos direitos humanos, aos direitos e garantias fundamentais, cabe à empresa monitorar o respeito de direitos humanos, divulgar internamente os instrumentos internacionais de responsabilidade, de proteção, usar mecanismos de educação, implementar atividades educativas, redigir códigos de conduta publicamente acessível, né? Também, como conduta antidiscriminatória na situação, proteger empregos e condições de vida, né? Também engajar com as comunidades afetadas, especialmente aquelas mais sofridas. E hoje nós estamos verificando que o nível de agressividade dessa doença ela não está limitada somente às pessoas de idade, né? Nós temos visto um número muito grande, né? Mas exatamente está alinhado com situações de vulnerabilidade social, de pobreza, miséria, aquelas pessoas que estão tendo sofrendo um maior efeito, né? E é importante que nós, na proteção da discriminação, vamos engajar com esses grupos que tenham sofrido mais. Sexto, posição fundamental, respeitar a confidencialidade, né? A pessoa quer falar que tem Covid, não quer falar, se ela tem algum tipo de transtorno, alguma coisa, isso compete a ela, né? Combater o estigma entre todas as formas, entre todos os grupos, porque não adianta só fazer uma norma interna, porque é muito arraigado do ser humano esse estigma contra pessoas que têm algum tipo de doença. Normalmente, esse tipo de doença, então, que nós não sabemos exatamente como é. E aonde ela está, e como se pega, né? Quem que é, como chama, transmissão assintomática. Nós estamos pouco evoluídos para entender, né? E outra situação importante, né, que é dividir histórias positivas sobre a Covid, dando a ela uma face humana. Isso é importante traduzir nas situações humanas, né, histórias de pessoas que recuperaram, porque o baque está sendo muito grande. O impacto negativo, e especialmente aí que eu coloco de ponto
mas as pessoas que estão na linha de frente de batalha contra essa doença, o que devem estar passando, não somente o risco físico, o risco de transmitir aos seus familiares, como a própria condição pessoal, a condição mental, né? Nós temos que não só bater palmas, mas, de certo modo, temos que acolher essas pessoas. E não, muitas vezes, nós temos visto as situações, pessoas são profissionais de saúde, são agredidos. Onde meu Deus do céu, onde estamos? Para entendermos melhor o fenômeno e tal, é exatamente seguir, para e passo, onde for possível, aquela situação da recomendação 200 da OIT sobre o HIV, né, e a AIDS no trabalho, que é exatamente uma resposta de humanidade, uma resposta de reconhecimento, né, o tratamento que deva ser assim igual e aplicável para cada situação. Não devemos ter discriminação, estigmatização dos trabalhadores, né? Temos que ter a prevenção como os meios de transmissão, algo que pouco nós temos notado, porque muitas situações têm sido colocadas à exposição demasiada, né? Também apoio não só aos trabalhadores, mas suas famílias, né? Porque pessoas podem ter essa doença, né? Também de programas nacionais, que, infelizmente, não dispõem de uma política pública adequada para tratamento da situação no âmbito laboral, né? E também sempre estando preparados para um atendimento, para um acolhimento dessas pessoas que estão em situações ou que podem ter uma potencialidade maior, no caso de aquisição da doença, até de contrair um dano maior à sua saúde, né? E, infelizmente, nós estamos vendo que os danos têm sido bastante, né, graves, mesmo a pessoa curada. Em muitos casos, né? Nós estamos vendo ainda que isso vai trazer problemas futuros, tá? A pessoa, ainda que curada, poderá desenvolver uma série de deficiências de funcionamento orgânico, seja pulmonar, cardíaco, renal, como nós temos visto, né? Então, né, o que deixa, já caminhando aqui para o encerramento, é que a Covid ela não pode ser motivo para discriminação. Ela não pode ser motivo para se excluir uma situação quando um trabalhador mais precisa. Nós temos que ter uma sensação de maior solidariedade humana e de acolhimento dessas pessoas, respeitando a posição de cada um, porque os reflexos são muito variados, né? Nós temos muitas situações de discriminação possíveis nesse meio pandêmico, né? O que nos cabe, a melhor palavra nesse momento, é solidariedade, né? Buscar, né, um envolvimento, uma educação melhor, uma atuação, né, aberta de toda a sociedade na defesa contra esses meios de discriminação. Era isso que eu queria colocar para vocês e lembro, no caso aqui, para encerrar, uma decisão da Suprema Corte da África do Sul, num caso da South Africa, que é uma companhia que, infelizmente, tradicionalíssima companhia aérea que fechou esse ano por conta da pandemia, e que um comissário portador do vírus HIV foi dispensado e a empresa justificava, olha, nós vamos muito para a África, onde há uma incidência de problemas de diversas naturezas, especialmente malária, né, e outras doenças assim sérias, e que, de certo modo, a condição dele de portador HIV é vulnerável. E a Suprema Corte decidiu, baseado em informações técnicas, que, olha, essa discriminação não pode ser aceita, porque exatamente está retirando desse trabalhador, desse comissário, a sua dignidade,
a sua capacidade de poder viver em uma sociedade como um ser humano qualquer. E determinou a reintegração. Mas vejam que aqui, nesse caso, dependeu, né, a decisão também dependeu de uma questão técnica, que mais recentemente ela é mais palpável em termos do HIV. Mas, no caso do Covid, nós estamos um pouco incipientes. Vai que sempre prevalecer o bom senso, sempre prevalecer o sentido humanitário, né? E sempre prevalecer a possibilidade de trato igual acima de qualquer outra situação, salvo aquelas necessariamente fundamentais, imprescindíveis, para que não venha exatamente agravar ou trazer outro problema. Tá, era isso que eu gostaria de colocar. Mais uma vez, eu agradeço a atenção de todos, né? E me coloco aqui à disposição para as perguntas que entenderem necessárias. Tá? Agradeço mais uma vez o convite do Grupo de Estudos Jurídicos, o convite do Dr. Alex, da doutora Sheila, e estou aí para enfrentar, né? Estamos sempre estudando aí para enfrentar essa matéria tão complexa. Muito obrigado. Perfeito. Agradeço. Só a título de informação, estamos com 630 acessos aí na nossa rede social, bastante pessoas acompanhando a nossa live. Professor, vamos lá. Eu vou passar a palavra já para a gente fazer as perguntas, os debates, os questionamentos, para a pessoa que nos colocou em contato com o professor, a doutora Sheila. Doutora Sheila, fica à vontade aí para fazer uma pergunta aí, já para trazer situações que o doutor Firmino possa nos ajudar aí. Boa noite, professor Firmino. Boa noite, doutora Sheila. Tudo bem? Primeiramente, parabéns pela brilhante palestra, por trazer um tema tão sensível e um conteúdo tão rico de informações. Daqui a alguns meses, a gente vai ter uma era de trabalhadores que vão estar imunizados e outros que não vão estar. Nesse contexto, eu gostaria de saber a opinião, a constitucionalidade de alguns empregadores solicitar ou exigir, no momento da sua contratação, que o empregado ele já esteja imune ou curado da Covid e seja submetido ao exame. Bom, essa é uma situação interessante, até eu estava vendo recentemente, por exemplo, a agência norte-americana entende que seja possível, sim, mas eu discordo. Ela entende que seja possível fazer um pré-teste, né, de coisa, desde que já feito após a contratação. Veja bem, não pode ser como condição sine qua non para observar o emprego, mas ela permite que seja feito. Eu, particularmente, acredito que somente seria possível se houvesse uma justificativa para tanto, né? Se fosse, por exemplo, uma situação que essa pessoa corra um determinado risco, venha, sei lá, de algum modo poder transmitir para alguma pessoa uma questão, por exemplo, né, do atendimento médico, atendimento em uma unidade intensiva, não sei, eu não pensando. Eu precisaria de uma definição mais técnica para poder encontrar um motivo justificável que venha permitir essa exigência. Fora isso, a confidencialidade é um direito fundamental da pessoa, está lá na vida privada, quer dizer, desde que ela não venha a expor risco de alguma situação específica de trabalho que isso venha a ser considerado. É uma linha complicada, uma linha
bastante, vamos falar assim, uma bola dividida e tanto, mas eu vejo também, sabe, exigir por exigir sem nenhuma razão, aí me parece uma situação completamente discriminatória. Perfeito, Sheila. Obrigada. Não. Obrigado, doutor Firmino. Passar a palavra agora à nossa ilustre doutora Marta, a nossa representante aí, nossa causídica lá de Cajamar. Lá. Doutora, fica à vontade, só peço que ligue seu microfone, que aqui está parecendo que está desligado, para fazer a pergunta para o doutor Firmino. Boa noite, doutor Firmino. Boa noite. Prazer em assistir essa palestra junto com o doutor, aprender mais um pouquinho. Eu dei uma passada ali pela tese que o doutor apresentou na USP e dei uma lida na sua tese. E eu gostaria, desculpe, que o doutor citasse alguns mecanismos antidiscriminatórios. Quais seriam esses mecanismos? Eu não entendi a pergunta, acho que houve algum barulho de som aqui. Se eu puder repetir, por favor. Quais seriam os mecanismos antidiscriminatórios? Se o doutor poderia citar alguns mecanismos. Bom, nós temos diversos mecanismos no nosso direito, apesar que nós temos um direito pobre nessa medida. Mas, por exemplo, aqueles casos de dispensa, por exemplo, uma dispensa injustificada por caso de Covid, né, alguma coisa assim, nós temos a possibilidade ou de reintegração e indenização dobrada prevista no artigo 4º da Lei 9029. Mas não somente isso, vai se prever também no artigo 3º, como forma de cumprimento dessas normas antidiscriminatórias, a proibição de empréstimos públicos por parte do empregador que tomar esse tipo de atitude, né? Uma série de medidas que nós podemos tomar. No caso, muitas vezes, de discriminação pré-contratual, é claro que não vai caber exatamente alguma verba através, porque não entrou uma relação formal, mas poderá ter uma indenização, seja ela de dano extrapatrimonial, ou, eventualmente, por alguma circunstância, uma indenização por dano patrimonial, né? Eu acho que toda situação discriminatória, em si, ela vai ensejar uma indenização extrapatrimonial. Porque se há algo tão grave, né, que é a prática de uma discriminação, que é a prática discriminatória, que ela vai pedir a medida mais forte no aspecto pedagógico, exigir do empregador o cumprimento. Além desses mecanismos, no caso, assim, exatamente trato direto dos casos, nós temos aqueles mecanismos, por exemplo, aquele que eu mencionei no caso, no artigo 13º do Decreto 9751 de 2018, né? Que exatamente, são os mais eficientes, que é a prevenção, a educação, né? Ensinar a todos, exigir códigos de conduta na empresa, olha, discriminar dá problema e dá problema sério, tá? Alguns em esfera criminal. E, infelizmente, nós temos visto isso crescer de modo assustador, né? Temos, então, não somente essas condutas de preparação das pessoas, de ensinamento, criações de códigos de conduta, criações, por exemplo, de um canal de comunicação. Assédio moral ou sexual é prática discriminatória. Isso não há qualquer dúvida. É apenas uma modalidade diferenciada. Que você tem um canal onde a pessoa, né, que sofre um assédio possa acessar, passando por cima do assediador, que muitas vezes é o próprio
superior. Enfim, os meios são muito variados, né? E é muito importante que na teoria da reparação da discriminação, o julgador ele tenha à sua mão qualquer elemento, qualquer forma de solucionar aquele problema, não somente aqueles casos que já aconteceram no passado, mas aqueles que virão acontecer no futuro. E é importante, nesse caso, a aplicação desse princípio internacional que o julgador dispõe das medidas adequadas para escolher qual que é a medida mais adequada para a reparação de discriminação, para não só a reparação, mas para a prevenção. Nós temos que estar muito atentos a isso. A prevenção, não só apenas reparar, mas não permitir que venha acontecer. Exatamente por uma atuação transversal. Nós temos que todo o universo do trabalho tem ciência, né, e conscientização que discriminar não pode. Perfeito, doutora Marta. Satisfeita aí? Tá bom. Professor Firmino, vou passar a palavra agora para o nosso colega, doutor Diego. O doutor Diego também tem uma pergunta para fazer para o mestre aí, para o doutor. Doutor Diego, fica à vontade. Muito obrigado, Alex. Boa noite, professor Firmino. Boa noite. Fico muito agradecido pela exposição do tema. É um tema muito importante diante do cenário atual que a gente está passando, diante de uma pandemia. Sabemos também que a discriminação está presente através de vários aspectos, né? Religiosos, homem, mulher. Então, são questões aí que a gente vê todo dia e ainda na situação da pandemia. A questão que eu abordo para pedir a opinião do professor é que hoje o mercado de trabalho está difícil para arrumar emprego o pessoal que tem mais idade, né? Praticamente os idosos a partir de 60 anos. Se já é difícil agora eles arrumarem emprego, como que ficaria a situação em uma fila de emprego diante da pandemia e ele não for selecionado para essa vaga diante de ser um grupo de risco? Seria um entendimento de discriminação laboral antes de fazer um contrato de trabalho? Pode ser, pode ocorrer, e nesse caso eu entendo que quando esse trabalhador com mais de 60 anos deixa de trabalhar, né, deixa de ser admitido, que tem uma justificativa para isso, que tem uma resposta para isso. O empregador tem que dar uma resposta. Olha, eu não posso, por exemplo, colocar uma pessoa com mais de 60 anos, que ele vai ter uma capacidade inferior de resistência ao ataque da doença, numa situação, por exemplo, que ele corra um alto risco. E é interessante colocar que a Organização Norte-Americana de Segurança do Trabalho dividiu em 4 grupos, né, as situações de muito risco, de médio risco ou baixo risco. Exatamente, porque até as 2 primeiras situações de alto risco e risco, né, podem gerar, por exemplo, até responsabilidade objetiva na forma parágrafo do 927, no caso da pessoa contrair doença cisplórica. Então, depende muito da justificativa. Essa justificativa e esse ônus é do empregador. Ele que vai ter que demonstrar, olha, eu deixei de contratar por conta dessa situação, né? Infelizmente, você fala de 60 anos por conta da idade, mas as pessoas que já estão 55, eu vejo muito entre vários amigos a dificuldade de arrumar, né, uma nova colocação, um novo emprego. Até eu recomendo, tem um filme interessante, né, que é um senhor passa a ser estagiário, um filme com o Robert De Niro, muito interessante, quem puder ver. Mas nós, que já estamos naquela meia-idade, somos meio colocados
escanteio. E a lei norte-americana de proteção ao trabalho, ela já considera, né, de lei de proteção contra a idade acima dos 40. Tá? Então, é um ponto importante. Nós vemos que tratamentos, falar, não, isso aqui é coisa, parece que é meio jabuticaba, coisa brasileira. Não, não é. Não. Lá fora a coisa é muito pior. E também, professor, porque o Supremo Tribunal Federal elencou o Covid-19 como doença ocupacional. Então, realmente ficaria bem difícil mesmo para o empregador admitir esse empregado com uma idade avançada. Dependendo da função que ele vai executar, né? Eu estou satisfeito, professor, com a pergunta. Eu vou devolver a palavra para o Alex. Fico agradecido, viu, professor? Não, eu que agradeço essa excelente pergunta. Perfeito, Diego. Obrigado aí pela sua participação. Eu queria fazer alguns agradecimentos aí às pessoas que estão nos acompanhando pela página, nossa página no Facebook, a Renata Quintino, Marta Freire, Dr. Eider Reis, né? Pessoas que estão dando o parabéns por essa palestra. E eu queria aproveitar o ensejo e fazer o seguinte, mais um questionamento aí, queria aproveitar o professor. Professor, no dia a dia, voltado um pouco mais para a questão processual, e usando um pouco da sua frase que eu disse no início, em um dos seus artigos, quando o professor foi fazer aquela inspeção judicial, onde o professor fala: os meus olhos são as melhores testemunhas que posso confiar. Nós sabemos que a discriminação laboral, assim como o assédio, são elementos que, para o trabalhador, em determinados momentos, é difícil de fazer a prova, do ponto de vista processual. E isso, geralmente, acontece no intramuro da empresa, da corporação. Como é que, no particular, qual a sugestão que o professor dá? A inspeção judicial seria uma alternativa no momento que, na cabeça do magistrado, suscita aquela dúvida, né? O magistrado, no sentir dele, né? Que o sentir, a palavra sentença vem do sentir, né? Como é que o professor conduz esse tipo de coisa? Bom, a questão da prova na discriminação, ela é um ponto-chave. Tanto que é um ponto-chave que chega numa discussão entre tendências da Suprema Corte dos Estados Unidos em ter posições de inversão de prova, como aconteceu, por exemplo, na época da Corte Burger e o caso McDonnell Douglas versus Green, né? Como houve também no caso uma alteração de posição no caso Price-Waterhouse, e que ensejou ensejou uma alteração da própria lei dos Estados Unidos. Mas a dificuldade da prova, ela muitas vezes, a definição da atribuição a quem tem que fazer a prova, o próprio resultado do julgamento, muitas vezes. Mas o que nós temos que ter em conta? Nós temos que trabalhar com uma ampla gama de situações, desde aquelas máximas de experiência, desde de presunções, né? Como a presunção de igualdade é uma presunção de justiça. A desigualdade é que vai ter que ser comprovada, né? Se não for comprovada e justificada. Né? Mas hoje, principalmente com a alteração da CLT, baseado na alteração do CPC, no artigo 818, no caso, nós flutuarmos essa obrigação da prova para aquele que tem a melhor capacidade, né? E exatamente aí, muitas vezes, nós temos aquele que detém a prova e não exibe. Então, cabe ao juiz, muitas vezes, não só socorrer de outros elementos de prova, mas como também ensejar a atribuição, na forma do parágrafo 1º do artigo 818, dando uma decisão fundamentada, dando a oportunidade, respeitando o contraditório e a ampla defesa, mas que ele
vai ter que, né, em grande parte das situações, ele vai atribuir a prova ao empregador, principalmente quando, né, o trato diferenciado é inequívoco. Essas situações de assédio, principalmente assédio sexual, aí depende muito de uma situação bastante sensível do magistrado e de conhecimento prático. É claro que cada um tem um tipo, né, de estruturação pessoal. Eu fui criado de um modo, outro de outro, criado em meio, mas é sempre contando com auxílio de algumas situações. Uma vez eu estava fazendo uma instrução e que foi usada uma expressão, a meu ver, assim, neutra. Mas aí eu fui abordado pela secretária de Ciência e falou: doutor, ele não quis dizer isso. Na verdade, essa é uma expressão muito utilizada assim, para falar que é outra coisa. Aí sim era uma frase de cunho extremamente misógino e sexista. Né? Eu sou mulher, eu não tinha a ciência desse uso de expressão. Então, muitas vezes, nós temos que sempre, o julgador, quando ele tem que tratar um caso de discriminação, ele tem que mergulhar no ambiente da vítima, procurar a maior busca de informações possíveis, né, para que ele possa compreender exatamente o que a vítima está. É aquela máxima heideggeriana, né, de eu ver no outro ser o meu próprio ser. Né? Penso eu assim. Perfeito, professor. Professor, já pulamos aí para 819 visualizações aí. Tema muito, como disse o professor inicialmente, muito instigante, né? Muito, que chama muita atenção. Eu vou passar a palavra aí aos demais colegas e, em função do adiantar da hora, professor, nós gostaríamos de ficar um pouco mais de tempo aqui, mas estamos chegando aí nos finalmente, tá? Vou passar a palavra aos colegas aí aqui que estão presentes conosco para fazer as suas considerações finais e, por último, eu passo a palavra para o mestre aí, perfeito? Diego, você quer começar? Alex, gostaria de, primeiramente, agradecer o professor Firmino pela excelente explanação feita. Eu gostei muito do tema, foi muito produtivo, inclusive para os telespectadores que acompanharam no Facebook, porque o tema atinge não só os advogados, mas sim a sociedade civil, que também precisa ter conhecimento das leis, saber dos seus direitos. Então, eu vejo um tema muito importante apresentado pelo professor Firmino e fica aqui a nossa gratidão pelos membros do grupo de estudo jurídico. Muito obrigado, viu, professor, por essa excelente palestra. Obrigado. Doutora Sheila, com a senhora. Professor Firmino, em nome de todo o grupo, reitero o agradecimento pelo convite de ter vindo fazer a palestra. E, novamente, muito boa a explanação e o conteúdo trazido. Eu que agradeço a oportunidade de estar aí, junto com a comunidade jundiaiense, né, que sempre está uma amiga, com exclusão da parte de futebol, porque eu sei que Paulista e 15 de Piracicaba são meio... Né, tem uma certa pequena rivalidade, mas, né, hoje, infelizmente, o futebol está parado, tudo. Mas sempre a comunidade jundiaí prestativa, trabalhadora e sempre pujante dentro do Estado de São Paulo. É um grande prazer estar aí e, de algum modo, poder ajudar você, ajudar em alguma coisa uma sociedade num momento tão complicado como nós vivemos. Doutora Marta, com a senhora aí. Eu só tenho a agradecer. Aprendi mais uma pequena parte do direito hoje. Muito obrigado pela oportunidade de participar junto com vocês e ao doutor Firmino por compartilhar seu conhecimento conosco. Muito obrigada. Eu que agradeço. Meu xará, doutor Alex Abate, é com você. Eu ia apenas agradecer também, doutor Firmino, pela excelente palestra, por nos brindar com esse conhecimento e, em nome de todo o grupo, colocar o nosso grupo de estudos à sua disposição, professor.
Quando tiver algum tema pertinente que queira explanar, passar, tornar para o conhecimento de todos os profissionais da nossa área, estamos à disposição. Muito obrigado. Eu que agradeço e estou à disposição. Sempre o que eu quero é ajudar a comunidade jurídica, né? Eu falei, eu estudei numa universidade pública, não só para interesse próprio, mas eu tenho que servir à sociedade de algum modo, dentro daquilo que eu pesquisei, porque essa é a obrigação, me sinto nessa obrigação e estou sempre à disposição de vocês quando precisarem. Perfeito. Obrigado, meu xará Alex Abate. Queria agradecer também ao Dr. Michael Moreno, ele que possibilitou toda essa, vamos dizer assim, essa parafernália aqui, esses acessos, nos orientou a divulgar essa importante palestra do Dr. Firmino. Dr. Firmino, vou deixar a última palavra com o doutor, as suas considerações, as suas colocações, e se existe ainda algo que o senhor ainda possa nos brindar com o seu conhecimento. Eu só queria agradecer e colocar ao conhecimento daqueles que tiverem interesse no estudo sobre algumas coisas relacionadas à Covid, não exatamente sobre discriminação, mas alguns documentos até que eu mencionei aqui. Na página Trabalho Seguro, tem no nosso site do Tribunal Regional do Trabalho, 15ª Região, aí você tem lá uma parte lá que vai ver, né, instituições, e ela tem Trabalho Seguro. E lá no Trabalho Seguro, nós temos um arquivo de textos atualizados da OIT sobre a Covid, sobre o que, né, passando. Nós vamos agora, eu vou lançar outros textos dentro do nosso meio lá, exatamente para auxiliar a população. Claro, alguns são em inglês, outros são em espanhol, sabe? As línguas da OIT, espanhol, inglês e francês. Mas, de algum modo, elas ajudam. Eu estou vendo alguns textos traduzidos para o espanhol também, para que a gente possa colocar, nesse momento difícil, à disposição de todos. Eu sou gestor do programa Trabalho Seguro, na 15ª Região, gestor de primeiro grau, e nós estamos sempre promovendo o conhecimento dessa situação que todos nós temos que trabalhar, porque sem a ajuda mútua nós não vamos sair dessa situação. Perfeito. Professor, mais uma vez, obrigado. Agradeço a todos os participantes. Vamos encerrando por aqui. Uma boa noite a todos e esperamos encontrá-los todos aqui juntos no nosso canal para mais uma palestra e para fomentar os nossos conhecimentos jurídicos. Até mais e obrigado a todos. Obrigado. Tudo de bom.